Ok. Estamos de volta à nossa aula, depois de uma semana de vitórias, muitas coisas boas estão acontecendo. Ontem tivemos um culto maravilhoso, o pastor pregou, o pastor do Brasil, nossa, veio complementar a palavra profética que Deus tem nos dado, foi uma beleza. Eu não sei se tem o site dele que pode ouvir a palavra, tem o seu, né? Tem no YouTube, a mensagem tem no YouTube, está no YouTube. Maravilhoso. Quem quiser depois eu vou... Tá assim, Cristo Vive Church, 13/11/2011. Eu vou fazer um link no... Vai fazer um link? Faz um link. Isso, boa ideia, Bruno. Vale a pena ouvir a mensagem. O pastor nordestino, lá de Rio Grande do Norte, esteve aqui, está passando uma temporada aqui de pregação. Enfim, tem muita coisa acontecendo e a gente tem que aproveitar o tempo para a gente orar, para a gente agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito durante essa semana. Muitas lutas, mas sempre vitória. Nós somos o povo que somos mais do que vencedores por causa de Jesus, não por causa daquilo que nós podemos fazer ou podemos conquistar. Então vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo nos dê a direção e... Como eu falei, isso é uma aula e a gente tem aprendido muitas coisas aqui e o melhor ainda está por vir, ok? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, porque é um privilégio poder abrir a tua palavra, receber a tua revelação, mas agora precisamos de inspiração, ó Deus, porque há muitas coisas, a nossa alma, a nossa carne, os nossos sentimentos, tudo isso, Senhor, é luta contra o nosso espírito. E nós queremos agora que o Senhor, ó Deus, venha acalmar o coração de cada um, de cada pessoa que está aqui, que está nos ouvindo também pela internet. Ó Pai, nós declaramos, Senhor, que nesta noite algo novo há de acontecer, mais uma vez, na vida de cada um. Que o Senhor vai acrescentar e dar crescimento para cada um que está ouvindo, porque a tua vida, Senhor, é algo mais importante. Nós que já temos a salvação, precisamos crescer agora, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, realmente entender o teu propósito para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, nós estamos... O nosso assunto... Esse é o segundo encontro. Nós ainda estamos lançando algumas bases e eu creio que a partir da semana que vem vai ficar um pouco melhor. Mas eu quero lembrar rapidamente aqui o que nós falamos. Nós começamos realmente do princípio, de Gênesis. E nós vimos que tinham duas genealogias, duas linhagens, duas gerações. A raça humana... A primeira foi de Gênesis, capítulo 4, está lembrado? Quando nós falamos sobre a descendência de quem? De Caim. E a Bíblia, quando fala sobre a descendência de Caim, ela só faz referência a quê? Caim gerou fulano de tal e acabou. Depois nós vimos no capítulo 5 a descendência de Sete, que era... Quem foi Sete? Filho de Adão. Era filho de Adão, mas ele veio para substituir quem? Abel. Caim tinha matado Abel. Você sabe o que significa Abel? Eu não tinha falado aqui. Não, Sete significa substituto. Substituto. Ele substituto. Mas ele substituiu quem? Abel. Abel. Abel, em hebraico, significa filho. Ou seja... Ele veio substituir o filho que Caim havia matado e substituto. Ou seja, nós vimos que através da descendência de Sete ou de Adão, sempre dizia assim, fulano gerou fulano aos 130 anos, lembra o texto que eu li? Aos 130 anos nasceu um filho, e esse filho ele depois viveu mais tantos anos, e depois de tantos anos ele morreu com a idade de tal. Ou seja, a minha pergunta é por que uma genealogia, a descendência de Caim, Deus não registrou os anos, não contou o tempo
ao passo que ele contou o tempo na vida, na descendência de Sete. Isso foi até Noé. Então, essa foi a primeira pergunta que eu havia feito. Qual a razão dessa diferença? Por que uma foi contada e a outra não? Alguém está lembrado? Vocês falaram tanta coisa, foi tanta zorra, né? Porque os que deram da outra descendência... Qual outra? Qual outra? De Caim. De Caim. Aos olhos de Deus, a descendência de Caim, o que que tem? É ignorar, como se não existisse. Não conta. Realmente, você pode ver, aos olhos de Deus, a descendência dele não foi contabilizada. Ao passo, Deus simplesmente ignorou. Ele só fez o registro disso. E a outra pergunta que eu fiz foi, quais são o tipo de pessoas que são da descendência de Caim? Que é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas que não foram contadas. Por que elas não foram contadas? Porque aos olhos de Deus, elas não nasceram de novo. Ou seja, uma pessoa que não foi predestinada para a salvação, aos olhos de Deus, a vida daquela pessoa não tem o menor sentido, não tem o maior valor. Deus não conta. É um tempo perdido, literalmente. Não, aos olhos, além de ser um tempo perdido, aos olhos de Deus, ele não está nem aí para aquela pessoa. Eu sei que isso pode parecer, mas peraí, não é bem assim. Vamos estudar, vamos ler a Bíblia, vamos crescer. As pessoas ficam muito preocupadas com certas frases sem entender o contexto. E esse é o nosso perigo. Às vezes a gente pega, como eu sempre digo, faz um garimpo da Bíblia, pega um versículo e cria uma teologia, ou cria um pensamento, ou cria uma coisa, e eu vou pegar vocês hoje, no final da aula, porque eu vou dar um dever para casa hoje, porque eu sei que não vai chegar até lá, e a gente tem que entender a Bíblia como um todo. Porque senão a gente vai começar a inventar coisa aí que não tem nada a ver. Então, depois eu dei o exemplo da história de Israel, tá lembrado? Que Deus chegou em Êxodo capítulo 12, eu sei que foi gravado Êxodo capítulo 2, mas na aula a gente já fez, eu fiz a referência. Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava para sair do Egito, eles ficaram lá mais ou menos 430 anos, 420 anos, de escravidão. No dia em que Deus mandou Moisés para libertar o povo, houve um marco, né, na saída. O que aconteceu que marcou a saída do povo de Israel do Egito? Deus começou a contar a vida deles, espiritualmente, a partir daquela data. E Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz, Deus falou para Arão e a Moisés para dizer ao povo, este será o mês primeiro, mês principal, ou seja, a história de vocês será contada a partir de agora. E aquilo, o que foi que determinou a contagem do tempo na vida do povo de Israel? Aconteceu alguma coisa, o que foi? O que eles fizeram? Eles mataram o cordeiro? Exatamente, o cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado e foi colocado aonde? Nos umbrais da porta do povo de Deus que estava no Egito, ou seja, quem estava sobre o sangue, a partir dali, além de estar sob a proteção de Deus, a morte ia passar e não ia alcançar. Quem está sob o sangue de Jesus não vai morrer, nunca mais. Amém. Tem muitas verdades paralelas aí, mas veja só. Então, quem estava sobre o sangue, no caso, o povo de Israel, a partir dali, Deus começou a contar a história do povo. Eu apliquei isso hoje. A história de um cristão. No dia, a sua vida só começou aos olhos de Deus, no dia em que você também confessou Jesus como Salvador, porque ele morreu na cruz pelos seus pecados, ele derramou o sangue para nos libertar. Enfim, essa é a mensagem da graça de Deus. A salvação em Cristo Jesus. No momento em que uma pessoa confessa, crê no seu coração e confessa com a sua boca, porque a salvação, na prática é isso, a pessoa primeiro tem que crer e depois ela confessa. E ela se arrepende, ela começa a buscar as coisas de Deus. Isso é fundamental. Então, naquele momento,
Deus liga o relógio dele, vamos dizer assim, e começa a contar a vida daquela pessoa. Ou seja, e eu disse uma outra coisa, finalmente, muito importante também, que isso não significa que a partir daquele momento, por exemplo, vamos supor, quantos anos você tem de convertido? 10 anos, 15, 11. Desde aquele dia, Deus está dando. Então, ele, espiritualmente, ele tem 11 anos de idade, é isso? Não. Hein? Não por quê? Não, porque nem todos os dias. Não necessariamente. Embora ele tenha nascido há 11 anos atrás... Deveria ter, mas não. Né? Bom, eu não sei. Entendeu? Eu tenho 42 anos. Não necessariamente. Desde o dia... Olha, não me julgue. Mas olha aqui, ó. Então, veja, eu disse também que nem todos os dias, embora eu tenha 42 anos de convertido e 50 de idade, né, do menos 8, não significa que todos os dias foram computados diante de Deus. Eu provei isso usando a história de Israel e nós vamos continuar agora, então. Né? Isso foi um resumo assim, muito rápido. Quem quiser, assista a aula da semana passada e nós vamos ver. Vocês estão lembrados? Eu dei um exemplo aqui de um texto do apóstolo Paulo, de Atos, capítulo 13. E a contagem do tempo na Bíblia, quando Paulo, lá em Atos, capítulo 13, versículo 17 a 22, ele faz a menção desde a saída do povo do Egito até o quê? Não, até a construção do templo. Pois é, quando eles entraram na terra de Canaã, mas veja só, presta atenção. Quando eles entraram em Canaã, eu posso botar Canaã, tá? Construção do templo de Salomão. Né? Porque passaram-se 40 anos, eles entraram em Canaã, mas aos olhos de Deus, entrar em Canaã não era suficiente. O que ia determinar lá na terra de Canaã? Aliás, foi o que Deus falou aqui no Egito. Por quê? Olha, então, vamos ver. Por que Deus... Olha a pergunta. Espera aí, não responde sem eu terminar a pergunta. Por que Deus libertou o povo do Egito? E qual o objetivo dele libertar o povo do Egito? Ele não libertou só por libertar. Liberta, sai, vai. Ele tinha um objetivo muito grande. Ele disse, eu vou libertar vocês, mas o objetivo é esse. Qual é o objetivo? Dar uma terra. Construir o templo. Construção do templo. Entrar na terra não é suficiente. Ou seja, ele falou aqui, disse, olha, eu quero que vocês façam para mim uma festa no deserto. Construir o templo era o objetivo de Deus. Ou seja, então, desde a conversão de Israel até o dia da construção do templo, esse era um período, aos olhos de Deus, que era contado. Como o período da sua vida, da minha vida, aos olhos de Deus, é contado no dia em que eu aceitei e confessei Jesus como Salvador, até quando? Quando vai parar? De contar? Quando morrer. Quando Jesus vier. Quando eu morrer. E quando eu vou morrer? Veja, olha aqui. Olha para aqui. A primeira ou a segunda morte? Não. Ó. Peraí. Para responder a pergunta, você pega sempre baseado na sombra. Qual é a contagem do tempo? Começou daqui até a construção do tempo. Hein? Não, espiritualmente... Quando o nosso corpo virar o corpo glorificado, que vai ser um novo templo. Até o fim da minha vida é verdade, presta atenção. Ou seja, quando o Espírito Santo, Jesus, entrou em mim, ele começou a construir dentro de mim o quê? O templo do Espírito Santo. Paulo diz, nós não somos o templo do Espírito Santo. Você já é um templo terminado? Não. Nem eu. No dia em que Deus terminar a construção, é como
Ele começou João- a boa obra de completar. Há de completar até o dia de Cristo. Mas até o dia de Cristo, peraí. A obra começou no meu coração. Nós somos transformados de glória em glória, não é isso? Jesus está tabernaculando, criou um tabernáculo dentro de nós. Quando eu tiver já cheio da vida de Deus, aí é o período de tempo, é o período que eu vou morrer, é o período que o quê? Porque se ele começou a boa obra, ele vai terminar, não vai? Então, a contagem do tempo é desde, o ano foi 1969 até o ano 2000, sei lá quanto. Quando terminar isso, esse tempo foi contabilizado. Aos olhos de Deus, vai haver o quê? O tribunal de Cristo, que vai ser nos ares, antes de começar o quê? Milênio. O milênio, porque as pessoas dizem assim, você quer ver uma coisa? Por que o tribunal de Cristo? Se eu já tenho a vida eterna, vou ter a salvação eterna, eu não preciso passar por tribunal. É ou não é verdade? Mas por que o tribunal? Porque tem um livro lá que vai contar todo o seu tempo. Ou seja, que o milênio vai ser um período de prêmio ou Higiene. não. Exatamente. Para quem? Para quem aproveitou bem o seu tempo, para quem cresceu na vida de Deus, ok? Para quem realmente está buscando o Senhor, não está perdendo tempo, tá? Estou falando coisas bem vagas. Mas tudo bem. Vamos então agora, como eu mostrei, como nem todos os dias foram... Aliás, posso deixar isso aqui? Egito. Como todos os dias não foram contados, eu mostrei aos olhos do povo de Israel que Paulo, em Atos capítulo 13, ele começa a dar testemunho e ele faz uma contagem aqui. E ele diz, olha, quando o povo de Israel saiu do Egito, nessa caminhada, eles gastaram quanto tempo? 40 years. 40 years, 40 anos. No próprio texto, diz que depois que eles entraram na terra de Canaã, eles passaram, está aqui no texto, mais quanto tempo? Mais 40. Não, Meu Deus. não, sem ler o texto, tem que saber, mais 450 anos. Na terra deles, essa terra por herança, estou lendo o texto. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes, veio o período dos juízes. Tá? No período dos juízes, deu o profeta Samuel. Aí ele diz, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul reinou quanto tempo? 40. 40 anos. Você nunca se perguntou por que tanto 40, né? Por quê? Tudo. Por que o povo passou 40 anos no deserto? Aprovação. 40, Porque é um período de provação. Juliana vai fazer sexta-feira 40 semanas de provação. Vai nascer o Ian. Não é sexta-feira. Não, mas é uma gestação. Não vai ser essa? Uma gestação. Vai ser, mas Eu ela não vou vai chegar a 40. completar 40. Ah, não vai fazer. Bom, é porque hoje em dia tem nego que o pastor Vai que essa nasceu com 5 meses. Vai que sair da aprovação antes. Quer sair da aprovação antes, exatamente. Mas aos olhos de Deus tem um tempo. Certo? Tem um tempo. Jesus foi provado quanto tempo no deserto? 40 dias. 40 dias. Quem mais foi provado no deserto 40 dias? Antes de começar o seu ministério. Paulo. Não. Paulo passou 10 anos. Chutômetro. Sintonizado, cara. Sintonizado. Gente! Moisés! É. E Josué também, porque ele ficou no pé da montanha. Mas ele estava sendo preparado, né? Ele ficou lá esperando, Moisés subiu, tu imagina. Sempre que Deus vai começar alguma coisa na sua vida, por isso, você lembra que Paulo falou assim, graças a Deus pelas provações. Já viu ele falar isso? Pô, o cara tá louco. Mas é porque a provação é um teste de Deus. Toda provação que Deus nos dá é para nos aprovar. Sempre tem algo positivo. Ah, eu estou passando por isso, Senhor, tira. Não! Nós temos que ter discernimento para não orar, para não tirar a pessoa da provação. Porque se Jesus não tivesse passado a provação, ele não teria vencido o diabo e hoje nós estaremos ainda,
Na pior. Paulo passou 10 anos no deserto antes de começar o ministério dele. Moisés passou 40 anos depois no deserto, em Midian, antes de começar o ministério dele. E quando ele foi trazer a lei para o povo, ele ficou 40 dias. Então, tudo tem uma razão e porquê. Continuando o texto, diz que depois de Saul, aqui é Saul, né? Aqui, quando Saul completou 40 anos, Deus tirou ele e disse, olha, eu agora vou dar um rei segundo o meu coração. Chegou Davi com mais 40 anos. Tá? Quando Davi terminou os 40 anos dele, quem foi o sucessor dele? Por isso que história na Bíblia é importante, senão você não vai entender certas coisas do Novo Testamento. Salomão, que era o filho dele, ele preparou tudo e ele começou a reinar. Segundo o texto que eu já li, que eu não vou falar aqui agora, no terceiro ano para o quarto, logo no quarto ano, ele começou a construção do templo. Então vamos somar aqui. 3, 5, 4, 9, 4 vezes 3, 12, 17. Vai 1. Ou seja, segundo Paulo, 573 anos, tá? Eu vou tirar aqui porque o quadro é pequeno, tá? Ou seja, segundo o registro de Atos, passaram-se 573 anos da vida, da história do povo de Israel depois que eles saíram do Egito, até a construção. Ok? Uhum. Aí, nós lemos capítulo 6, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. O texto lá diz que, vou ler só o primeiro versículo, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, ou seja, a mesma contagem, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no meio de Zizi, começou a edificar a casa. O que acontece aqui? Paulo diz, no registro de Paulo, daqui para cá, foram 573 anos. Uhum. No registro de 1 Reis, foram quantos anos? 480. Uhum. Ou seja, há uma defasagem de anos aqui. Se eu diminuir 573 menos 480, ou um dos dois está certo, ou os dois estão errados. Não, um tem que estar certo. Tá? Dá 480, dá quantos anos que foram perdidos, que não foram contados? 93. Eu já fiz a conta. 93 anos foram perdidos, ou seja, não foram contados, não foram contabilizados. Deus ignorou na história do povo de Israel 93 anos nesse período. Por que razão? Eu terminei a aula dizendo por que razão. Então nós vamos ter que ler no livro de Juízes, porque o livro de Juízes na Bíblia fala que Deus, naquele período, Israel não estava nem aí, então não havia rei em Israel, como antes tinha, não tinha o Saul? Reinava, bem ou mal, era contado o tempo. Davi reinou, era contado o tempo. Mas, quando chegou o período de Juízes, não havia rei em Israel. Ou seja, cada um se virava por si mesmo. O que aconteceu foi que, de vez em quando, Deus levantava um juiz para julgar o povo. Débora, Sansão, né? Esses juízes eram levantados e eles falavam em nome de Deus. Então, vamos lá, Juízes, e eu terminei a aula com esse texto. E Juízes capítulo 3, no primeiro texto, diz que os filhos de Israel serviram, porque eles fizeram, eu não vou repetir, senão eu vou ter que dar a mesma aula. Diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor.
Eles começaram a buscar outros deuses, Balaíns, poste-ídolo. Eles, enfim, se esqueceram do Senhor. E diz o final do versículo, então eles serviram ao rei da Mesopotâmia 8 anos. Ou seja, 8 anos. Aliás, não precisa botar aqui não, que eu vou fazer uma conta. Durante 8 anos, Deus não conta. Israel estava fazendo as coisas, esse tempo foi perdido. Ele não contou. Israel estava escravo, estava na mão do inimigo. Então, esses 8 anos, fora. Depois, essa foi a primeira contagem. Depois, a segunda está no capítulo 3, também, versículo 12 a 14. Eles serviram ao rei dos Moabitas, a Eglon. Caíram, abandonaram a Deus, fizeram o que era mal. E, dessa vez aqui, eles passaram 18 anos, diz o texto. Escravos, Deus não contabilizou o ano deles também. Depois, no capítulo 4, eu parei aqui. Capítulo 4, Juízes, versículo de 1 a 3. Eu vou ler. 93. Oi? Não acredito que vai dar 93. Não acredita? Vamos ver se vai dar ou não. Vamos ver lá. Olha só o que diz Juízes capítulo 4. Esse foi um período terrível na história de Israel. Como é a história de cada um de nós. Muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel, salvos, né? E a gente se esquece de Deus na nossa caminhada. É ou não é verdade? A gente começa a servir e adorar outros ídolos. É ou não é verdade? Não, eu não adoro imagem. Não estou falando que só imagem é ídolo. Se você adora mais o seu trabalho, se você gasta mais tempo no seu trabalho porque você quer ganhar dinheiro, isso vira um ídolo. Se você gasta mais tempo com qualquer ídolo, pode ser o trabalho, pode ser seu neto, pode ser filho, pode ser, enfim, e gasta menos tempo com Deus, Deus só vai contabilizar o tempo que você gasta com Ele e o tempo que você está fora, esse não conta. Ele é o Senhor do tempo e Ele só pode fazer isso. Não adianta agora tentar, você vai perder tempo. Então, aqui diz o texto. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Depois você deve ler a história. Esse cara foi muito incrível. Tem uma história... O povo de Israel estava na mão dos inimigos. Quem conheceu essa história? A Bíblia tem histórias que você vai dizer, uau, mas por que isso? Nunca ouvi isso, não. Pois é, esse cara foi muito interessante. Tinha um rei lá que obrigava todo mundo a pagar imposto. E era um rei gordo. Fiquei imaginando, parecia um rei momo, gordo. Diz que ele era cheio de gordura. Você vai ver os detalhes na Bíblia, você vai dizer, para que isso? Tem muito a ver. Então, o que aconteceu é que esse rei estava oprimindo o povo de Israel e ele resolveu fazer o que Finéias fez. Está lembrado daquele Finéias? Foi lá e aplacou a ira de Deus. E esse cara foi lá e disse, eu quero falar com o rei, eu vim trazer aqui o meu tributo. Tá? Aí ele entrou lá no palácio do rei e diz a Bíblia que ele pegou e fez um facão desse tamanho, botou embaixo da roupa dele, e foi lá ter um encontro com o rei, e estavam lá os ascetas, todo mundo do lado dele, e ele disse, não, rei, eu tenho uma palavra pessoal com o rei, manda todo mundo embora. O rei falou, mandou todo mundo embora e entrou ele lá dentro de um quartinho especial, que era o lugar onde ele aliviava o ventre. Eu me lembrei do caso do Saul, a mesma história, parece que a Bíblia gosta de fazer esse registro. Que esse é o lugar em que o cara realmente está. E ele foi lá para dentro. Nossa, Pois é, lógico. E diz lá, ele foi, sentou na privada. Tá tudo na Bíblia. Eu só estou falando isso porque vendo quem é esse Eude. Na privada ou na latinha? Não, diz lá na privada. Acredite em mim. Acredite que está na Bíblia. Aí esse cara, o Eude, que Deus sempre levanta alguém para acabar com o problema de Israel, né?
O que ele aconteceu? Ele foi lá dentro e disse, olha, rei, tal, isso, aquilo. Aí ele pegou o facão dele, só para resumir a história, por isso que disse que o cara era gordo. Ele meteu no ventre do cara, disse que entrou até o cabo, porque ele devia ser muito gordo, cara. O cara foi de tal maneira que a faca entrou, sumiu lá dentro, e aí o cara se pirulitou, foi embora, passou entre os... Não, já paguei meu tributo, tchau, e o cara foi embora. Aí o que aconteceu? Diz a narrativa bíblica que os ascetas dele lá, os braços direitos, não, puxa, o rei está demorando lá dentro, foi lá, pegaram a chave do banheiro do rei, entraram e o cara estava lá dentro, aí fizeram, viu, a espada estava lá e tal. Então, até o tempo de Aúde, por isso que eu estou lendo isso, depois que ele morreu, que ele libertou o povo, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Ou seja, sempre Deus levanta em período de crise da igreja, ou de alguma pessoa que muda a situação. Quando essa pessoa morre, parece que o povo novamente começa a caiu na mão do inimigo. Dessa vez foi de Jabim, né? O rei de Canaã. Lembra da história de Sísera, de Débora? Nessa época, Débora se levantou e julgava debaixo da palmeira. O povo vinha e ela dava uma palavra de Deus. Aí veio aquele cara, o Jabim, que tinham cavalos e não sei o quê, e oprimiu o povo de Israel durante, diz aqui o texto, por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então vamos botar aqui mais 20 anos. Que era desperdiçado diante de Deus. Ou seja, Deus não contou. Enquanto o povo tinha um líder, e aquele líder, por isso que é importante na igreja, as pessoas irem à igreja, seguir o que o pastor está falando, não é seguir o pastor, seguir a mensagem. Porque aí Deus está contando a vida da pessoa, está contando o tempo. Né? Se ele morre, não tem ninguém... É como Jesus disse, é como tem ovelhas que estão sem pastor. E com isso, aprenda uma coisa. O único animal do reino animal que não tem senso de direção é a ovelha. Sabia disso? É o único. Se uma vai para lá, vai todo mundo para cá. Se uma segue para cá, se uma vai para lá, vai todo mundo junto. Ou seja, por isso que a ovelha precisa de um pastor. E o nosso pastor único é Jesus Cristo, ok? Então nós temos que seguir a ele. Se você ouve uma mensagem que não te faz seguir a Jesus Cristo, você está ouvindo a mensagem errada, você está perdendo tempo. Aos olhos de Deus não conta. O verdadeiro profeta, o pastor, ou líder, o que for, tem que fazer, a mensagem dele tem que conduzir as pessoas a Jesus, e não a ele. Porque tem muito crente que segue, o pastor é ele. Ó, você pode estar perdendo tempo, você está servindo. É tão sutil um negócio desse. E Deus não conta esse tempo. Então foram lá mais 20 anos. O quarto registro do cativeiro de Israel está em Juízes capítulo 6, todo mundo conhece a história. Gideão, o povo caíram na mão dos midianitas, diz logo o primeiro versículo. Diz lá, Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Está chegando lá, Miguel? O quinto e último registro está em Juízes capítulo 13. Eu vou ler só o primeiro versículo. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Chegou? Chegou. Quanto deu? 8, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1. 7, não, tá certo. Não, 7 mais 2. Aqui vai 2, né? 2, 3, 4, 5 e 4, 9. 93 anos. Eu estou encabulado. Está encabulado?
Eu vou dizer uma coisa para você. Toda a Bíblia é assim. Vocês lembram quando nós estudamos sobre o fim dos tempos e eu falei para vocês da visão de Daniel? As 70 semanas de Daniel é o mesmo princípio. Nós estamos na semana 60 e... Alguma coisa. Na última semana, na 69 semanas. Falta uma semana para Jesus voltar. As semanas de Daniel eram de anos. Tá falando isso aí. Ao vivo, o nego vai se desesperar lá online. Vai se desesperar? Não, falta uma semana... Na economia. Na economia de... Peraí. Explica aí, pastor. Não dá para explicar, porque a aula... Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico, agora vai se engasgar. Ó, 69 semanas se passaram desde a construção do templo. Lembra da aula? Tá lá. Foram 400 e poucos anos que, dividido por 7, dá exatamente 69 semanas. E Daniel disse que tinha que se completar as 70 semanas. Quando se completasse as 70 semanas, né? Então, o que vai acontecer antes de Jesus voltar é que falta 7 anos. Ou seja, quando o povo de Israel for subjugado novamente pelo anticristo, só para falar rapidamente, nos últimos 7 anos vai haver uma perseguição tremenda em todos os sentidos, para o povo de Israel e para o povo cristão que estiver vivendo. E esse tempo já está chegando. Sabe por que está chegando? Se você vê toda a história, por isso que a única coisa que eu vejo atualmente na televisão são as notícias sobre o mundo árabe e o mundo judeu. Eles estão em guerra há anos, né? Eles estão em guerra desde que... Sabe desde quando? Desde que Isaac e Ismael, Deus falou, larga ele. A vida deles não tem mais nada. Larga ela escrava no deserto. Porque para Deus só conta o filho da promessa. Depois nós vamos fazer uma continha lá. Também. Que Abraão também... Lógico. Toda vez que a gente estiver na carne, toda vez que a gente fizer alguma coisa errada, Deus não conta. Então, por que é a contagem do tempo? Lógico, eu vou entrar no Novo Testamento, vou falar outras coisas, vou usar texto de Paulo. Aí você vai confrontar e você vai dizer, uau, eu já perdi tanto tempo como ímpio, me converti tanto tempo, mas nem todo o tempo foi aproveitado. E aí você tem que fazer um balanço de, se eu soubesse que dia que eu fosse morrer, quanto tempo você tem? Você tem 11 anos, você vai morrer com quanto tempo? Então, esse tempo, você tem que aproveitar. Por isso que essa mensagem vai te estimular ou não. E as pessoas que não sabem dizem assim... Vai motivar ou deprimir. Vai motivar ou deprimir, com certeza. Você vai ficar numa situação dizendo, peraí. Eu não quero mais ficar na mão de midianita, nem de moabita, nem de não sei o que fulano e tal. Eu tenho que gastar o meu tempo agora com Jesus. Porque até para a gente aproveitar o tempo, se eu não te mostrar um castigo, uma punição de Deus, é igual o pai que diz, meu filho, se você passar de ano, vou te dar carro, você pode casar, eu banco, sustento, faço o que for, não é isso? Agora, se tu repetir, o que vai acontecer? Tem que ter uma punição. Vou te tirar a mesada, vou tirar isso e aquilo. A gente acha que Deus é a falsa mensagem da graça. Deus é graça, vive como você quiser, você vai ser salvo mesmo e acabou. Em parte é verdade, você vai ser salvo, mas não vive como você quer, porque antes de você salvo e viver na Nova Jerusalém, vai ter o período do reino. E o prêmio ou o castigo vai ser durante 1000 anos. Nós estamos muito preocupados com os 70, 80 anos da nossa vida, não é isso? Quem tiver vigor chega a 100. E os 1000. O que você prefere? Quer ver uma coisa? Eu já sei a resposta. O que você prefere? Viver 100 anos? Né? 100 anos de vida? Ou 1000 anos de vida com Jesus? De uma maneira abundante e tremenda. O maior evento do planeta, né? O maior evento do planeta. Qual, se você tivesse que escolher os dois? Desses 100 anos, você ia abrir a mão dessa vida aqui. Porque para você receber o reino, você tem, Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Quero.
Aquele que perder, salvará. Esse texto, quem quiser ser meu discípulo, faz o seguinte, conheça todos os versículos da Bíblia que falam sobre ser vencedor. Não. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, o seu ego, abra mão de tudo que você é. Da sua vontade, da sua emoção, do seu dinheiro. Abra mão. Essa é a primeira condição. Segundo, tome a cruz. Cruz é símbolo de quê? Sacrifício ou sofrimento. Mas tem que ser voluntário. Você tem que escolher voluntariamente preferir sofrer com Jesus do que fazer deal com o sistema desse mundo. Você escolhe. E a escolha é sua, hein? Interessante. Que aí a escolha é sua. Aí ele diz, então siga-me. Siga-me numa ou da outra. Bom. E dentro desse contexto aí dos 40 anos, do período da aprovação, tem alguma coisa que se assemelha assim, que tipo, a nossa vida aqui seja o período da aprovação para o reino? O que vocês acham? Lógico. O período da era da igreja, o período em que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, na verdade é um teste, uma prova que Deus está fazendo para saber quem vai viver com ele no reino milenário e quem não. Com quem que ele pode contar? Com quem que ele vai poder contar? Quem vai viver na eternidade no céu para sempre? Hoje, isso já está garantido. Jesus disse, quem crê em mim hoje já tem a vida eterna. Tá ok? A gente morre nisso e esquece os 3 períodos do universo. O período, lembra o sábado? Aula de 2 anos atrás. Existem 3 sábados na Bíblia. Qual é o primeiro? Aqui, tempo da igreja. O sábado da igreja, que é o sábado de crescimento. Quem for salvo e não crescer, está em maus lençóis. Crescer como? Na vida de Deus. Porque depois do sábado do crescimento, vem o sábado da maturidade, que é o segundo período, que é o período do reino milenar. Só vai herdar o Canaã. Na verdade, Canaã não tinha uma promessa daqui do povo? Sai do Egito, vai para a terra de Canaã. A terra de Canaã é o quê? Espiritualmente falando. O céu. Não é o céu, é isso que todo... Esse é o problema. É o reino. É o reino. O céu já está garantido antes da fundação do mundo. Deus já determinou que eu seria salvo. E o céu está garantido. A era da igreja está garantida. Mas entre a era da igreja, o sábado do crescimento... Tanto que... Exatamente. Tanto que só Josué e Caleb é que entraram aonde? Aí também faz sentido aquela passagem que fala que muitos são chamados, mas poucos são Eu chamados. vou usar. Não é? Espera aí, ó. Vamos fazer um upgrade desse negócio. Esse versículo muitos pastores usam para dizer que são melhores que os outros, que as ovelhas. Vocês foram chamados, eu fui escolhido. Sabe por quê? Não, pera aí, pois é. Mas era, falando. Só para responder aqui. Eu vou usar uma parábola sobre tempo e que no final diz isso, tá? Fala você, Regina. Não, o terceiro sábado. Ok. O primeiro sábado, Completa. ou seja, é o período da igreja, o período, aos olhos de Deus, é o período da igreja, que é o sábado de crescimento. Provação, você só cresce sem provar. Ou seja, eu estou hoje na igreja, eu sou salvo por Jesus, porque eu tenho que ser provado para poder crescer. Quando acabar esse sábado de crescimento, quem cresceu primeiro vai para o reino. Quem não cresceu vai para a hiena. Rabini, isso tem a ver com aquela passagem que fala da estatura do varão perfeito? Sim, lógico.
tem a ver com todas as parábolas. Sabe por- Perfeita Varonilidade. Temos que chegar, porque no próprio texto, Paulo fala assim, já vou te responder. Ele diz assim, é como eu disse, quem é que recebe a herança de um pai? Filho. Não. Não, O não filho- necessariamente. O filho maduro. Não. O filho maduro. Que atingiu O que a lei diz? Se Juliano e Bruno morrerem, o Enzo e a Beatriz vão receber a herança deles? Só que quando tiver 18 anos. Só quando eles forem filhos o quê? Maria. Maduros, adultos. Tem lei, tem países que só com 21 anos, que é a maturidade. Aos olhos de Deus, nem todos os filhos salvos vão receber a herança, que chama-se galardão. As pessoas pensam que galardão é o céu. Eu nunca entendi isso, porque não fazia sentido. Nunca, não faz sentido. Sabe por quê? O céu já é garantido. É o terceiro período do universo. Quando acabar o período do reino, Ah, vem o terceiro céu. Vem terceiro Porque o céu. galardão pro vem céu- o período da Nova Jerusalém, que é todos os filhos de Deus vão viver eternamente com ele. Mas durante o período do reino, só quem cresceu, quem venceu. É a mesma linguagem de toda a Bíblia. A grande tribulação é depois do reino? Hein? O trono Não, é antes. depois do reino. São exatamente... É o que antecede. Olha, continua a Mas ler. disseram que só os judeus que não creem em Jesus que vão passar pela Veja grande só, deixa Ela também via sobre isso. eu dizer uma coisa. Toda a economia de Deus está em cima da agricultura. Certo? É isso? O povo judeu só vive de terra, planta. Semear. Terra para judeu é uma coisa... Eles são os caras mais ricos que é terra. Terra, dinheiro, dinheiro é ouro. Ou seja, quando você planta, isso está no Apocalipse, isso está na parábola que Jesus deu do semeador. Um saiu, plantou, então cresceu 30, 60. Lembra a palavra? Todas as parábolas, seja do semeador, seja do Apocalipse, e seja de outras verdades, elas estão ligadas ao período do reino. Ou seja, você plantou numa lavoura com 10 mil sementes. Vem a chuva, tal, tal. De repente, pim, nasce uma e as outras continuam lá. Depois nasce outra, depois nasce 10. Essas primeiras que amadureceram primeiro, não foi isso? Elas vão ser o quê? Colhidas antes Da tribulação. das outras. Ela vem, ela é colhida e ela é apresentada ao sacerdote diante do Pai. Lógico, era o princípio de sacudir, mas o princípio é maior ainda. Qual é o princípio? Quem amadureceu primeiro, vai primeiro para onde? Por isso que existem 3 arrebatamentos. Ai, meu Deus. Quem amadureceu primeiro vai ser arrebatado por Deus antes. É o arrebatamento secreto. Virá Jesus como ladrão e vai arrebatar o fulano tal. Ninguém viu. Quem é o pastor Júlio? Foi arrebatado. Um estará no campo, outro... Um está no campo. A gente mistura. A gente mistura Mateus 24, 25, 26. Ali está dividido claramente. Eu gastei 10 aulas para falar aqui. Claramente 3 tipos de colheita de Deus. Primeiro para os judeus, depois para os cristãos e depois para o sistema desse mundo. Está claro, dividido. A gente junta tudo, diz isso e tal. Quem é ovelha, olha. Enfim, volta às aulas lá, depois eu vou gravar isso tudo. Então vamos terminar aqui. Vamos aplicar isso aqui. 93 anos foram perdidos na história de Israel. Ou seja, hoje em dia, quando eu e você, como aconteceu, estivermos em cativeiros, ou seja, quando a gente estiver envolvido demais com o sistema desse mundo, isso é um cativeiro aos olhos de Deus. Quando você não tiver, vamos dizer assim, envolvido com Deus, no seu dia, você pode fazer isso dia a dia. Quando você não tem comunhão com Deus e você está vivendo só para você mesmo,
esse tempo não conta. Quando você estiver andando na carne, aprontando, fazendo, você acha que Deus vai computar aquilo? Ah, meu filho amado, o céu é dele, a salvação. Ele nunca vai tirar a nossa salvação. Mas aquele período que você entrou na carne, Deus disse, para o relógio, não conta. Ele não computa, mas o tempo que a gente não computou vai influenciar alguma coisa na frente também. Lógico que vai. Porque senão o pessoal agora... Se não for fazer o que quiser, Deus computa. Então... Time out. Hein? Time out. Mas, É verdade. mas que classificação de carne é essa? Porque tem diversas coisas que a carne faz que também não são perda de tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Da nossa alma. É por isso que só Deus, Ele que vai saber de cada um. Você já viu aquela passagem? Olha, você pensa que Deus não tem controle das coisas? Lembra que Jesus diz assim, não sei o quê, no tribunal de Cristo, Ele vai chamar os seus anjos e vai confessar, aquele que me confessar, que disse Jesus, esse texto é outro, confessar diante de quem? De Deus. Não. Dos homens. Não. Dos anjos. Tem textos aí que você diz, peraí, não me confunde mais. Eu estou aqui não para te confundir, mas para te esclarecer. Jesus disse, ele conta a parábola e disse, aquele que eu confessar diante dos anjos, é isso. Deixa, eu fico provocando vocês, deixa para lá. Eu não quero falar mais disso, deixa para lá. Agora Tudo, não tá lá, olha, gente. Porque os anjos de Deus estão computando, Deus diz, olha, fulano hoje, como é que você passou o seu dia hoje? Você viveu para Jesus, teve comunhão, você glorificou ele. E olha, glorificou, foi contar diante de Deus. Mas não importa se você está trabalhando, então eu vou parar e trabalhar. Não! Mesmo trabalhando, no seu espírito você tem que glorificar Deus. É a mesma coisa. Eu estou trabalhando, mas eu comi, o meu estômago, né? Eu até dei uma... Está fazendo a digestão. Eu não tenho que dizer, não posso trabalhar. Vou fazer a digestão, vai lá. Você faz isso. Você pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Dá para malhar escutando louvor. Dá para malhar escutando louvor, o seu músculo está funcionando. Você está no carro dirigindo, prestando atenção no guarda. Você está no banho, mas você pode estar no banho cantando Britney Spears ou Madonna, sei lá o que for. Quem canta Britney Spears no banho, amigo? Não vai ser salvo, não. Você entende? Não botem vídeo de Gaga no Facebook. Lady Gaga. Não quero receber. Olha, quando a gente perde tempo demais com qualquer coisa que não tem relação com a igreja e com o reino de Deus, é tempo perdido. Cada um vai saber diante de Deus. Eu não vou te dizer aqui. Todos os dias que você vive só para você mesmo, faz a sua vontade, as suas coisas. Se você não coloca Deus, se você ganha dinheiro para você mesmo, e se você não diz, Senhor, isso aqui, eu estou trabalhando, eu estou ganhando, mas isso é para ti, aquilo vai ser computado. É tão simples. É tão simples você... Não, olha, eu quero um casamento, quero isso, aquilo, mas que seja para a tua glória, Senhor. Deus dá. Mas se você quer porque a mulher é boa, porque ela é bonita, porque o cara tem dinheiro, ou por isso, aquilo, é interesse seu. Ah, Deus, eu quero esse emprego, eu vou fazer um negócio e tal, isso, aquilo, mas você quer para o seu conforto. Deus disse, para. Anjo, para. Então, eu só estou te fazendo pensar, você não vai me perguntar quanto tempo eu tenho. Então... Eu vi uma pregação do pastor que dizia que Deus não tinha caneta e papel na mão para contar as coisas. Não tem? Não. Ele disse que não? Falou que não. Tá bom. Os anjos têm os livros. Os anjos estão... Olha, Jesus... Isso é o problema, porque isso aí você engana milhares. Não, porque no Brasil tem a onda... Engana? Nossa, Não, mas no Brasil tem a onda do seguinte, que o pastor fica, tipo assim, meio que mandando em Deus, né? Tipo, escreve agora o nome do fulano de tal, apaga agora o nome do livro da vida. No Brasil tem isso, entendeu? Isso, além de ser contra... Isso aí está sendo contado lá, ó. Isso aí está sendo... Você. Olha, quem faz isso, Deus disse...
No Brasil tem. Ninguém pode apagar. Uma vez escrito o nome no livro da vida, Deus não apaga nunca. No livro da vida. Vou perder a salvação. No Brasil tem até o anjo do borrachão que fala. Tem uma borracha que apaga. Olha, essas coisas, eu vou dizer uma coisa, essas coisas a gente pensa que a gente ri, é piada e tal, mas aos olhos de Deus isso é muito sério. Deus fala que ele vai começar pelos... O juízo há de começar pela casa de Deus. E pela casa de Deus é pelos pastores. Eu vou criar um outro problema aqui para terminar daqui a pouquinho. Tem muito cheiro de churrasco. Vai ser sal chamando enxofre, né? Quantos entraram em Canaã? 2. Josué e Caleb? E a descendência. E a descendência. Poucos, né? Quantos saíram? Muitos. 3 milhões e meio. Muita gente. 600 mil homens, mais mulheres, 1.200, mais 2, 3 filhos cada um, mais ou menos 3 milhões e meio. Todos os que saíram do Egito não estavam sob o sangue do Cordeiro? Tá. Então eles foram salvos, né? Sim. Sim ou não? Sim. Uhum. Lógico. Até Deus foi tão bom que ele disse, se tiver algum estrangeiro gentio que entrar na sua casa, faça 2 coisas. Circuncida ele, porque ele vai fazer parte. A misericórdia de Deus é tão grande, mas a nossa burrice e cegueira espiritual é maior. Deus, salvação ninguém tira, Deus dá. É de graça. Agora, o reino é por esforço e por violência. É por um período de tempo. Olha que sabedoria de Deus. E aí que faz sentido. É aí que faz. Esses 1000 anos é um prêmio para quem abrir mão da carne. Porque se fosse verdade que uma vez salvo, salvo para sempre, e não haveria nenhuma punição, por que eu ia lutar contra a minha própria natureza? Eu ia casar 100 vezes. Não existe nada contra. Ela tá escutando. 100 vezes com ela. Qual seria a razão de... É igual agora. Você viu como tá no onde é? É Portugal? México. O quê? Entrou uma lei nova no México agora, de casamento. Você faz um casamento por 2 anos, assina o contrato. Já viu isso? Você faz 2 anos. E ele é renovado cada 2 anos. No fim de 2 anos, lei, entrou, perdeu. No final de 2 anos, É um contrato. é um contrato. Ele expirou, você tem que ir de novo na lei, lá, casar por mais 2 anos, para ver se vale a pena. E vai fazendo. Qual foi o motivo disso? Sempre tem um motivo. Economicamente, cada vez que você vai casar, vai no cartório, paga tal, isso, aquilo, enfim. Vamos sair do espírito. Mas é. Agora, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você passou hoje sem ter comunhão com Deus, ou comunhão com o povo de Deus, você perdeu tempo. Mas se você não pôde, por alguma razão, por isso que Deus sabe, mas eu não tive tempo. Deus sabe, ele está de olho em tudo. Deus conhece, né? Ele conhece. Acho que uma das coisas que a gente fica pensando às vezes, porque a gente é egoísta mesmo, a gente quer fazer pra gente, é o lance, por exemplo, de você fazer uma coisa pra você de lazer. Por exemplo, você quer ver um filme, você quer curtir alguma outra coisa, ir num show, numa banda secular, entendeu? Eu acho que a gente que é mais jovem pensa nisso também, entendeu? Tipo, esse tempo que eu gasto fazendo isso, entendeu? Como é que isso é computado? Porque é uma coisa que dá prazer a mim. A sua carne. A minha carne. Exatamente. Não, também não vai virar monge agora. Não, exatamente. Mas Você tem o Espírito Santo e Deus, cada um decide isso com depois Deus. você não já- me peça o depois que eu vou Você já dizer. buscou o reino em primeiro lugar, Mas aí eu quero entender, você encontra né, espaço qual é o para tudo. parâmetro? Porque é uma pergunta interessante de fazer, entendeu? Porque O parâmetro é Jesus. E o Espírito Santo vai te dizer, vamos chegar no final. Quando a gente chegar no final dessa aula, Deus vai te dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Porque não adianta eu dizer, olha, não vai ver lá a Lady Gaga. Ou isso aqui, ela vai perder. Acho que o parâmetro É foco, entre o você foco, e Deus. Foco e prioridade. Onde está meu foco? Exatamente, prioridade. exatamente, Foco e exatamente. prioridade. Agora, eu vou ler, mais 10 minutos eu vou ler, e você vai ler em casa, na próxima semana você vai interpretar essa parábola comigo.
Manda aí, pastor. Vai ler hoje, vai interpretar semana que vem? Lógico. Uma semana de ansiedade. Não, uma semana para você entender. Ah, tá. Para meditar. Vamos lá. Uma semana Eu vou ler a parábola dos trabalhadores na vinha. Você sabe, eu já peguei algumas parábolas aqui, já mostrei que não tem nada a ver com aquilo que normalmente a gente fala, embora aparentemente tem. Você apenas fez uma ilustração daquilo, mental, usou algumas coisas completamente fora do contexto. Por isso que eu estou redescobrindo a Bíblia, já de alguns anos para cá, Amém. pela revelação de Deus, embaixo de algumas verdades que a gente tem que ter. Tá entendendo? Que Então, Deus é tão misericordioso que até dormindo ele quer remir o tempo para Lógico. chegando. E é possível. E é possível. Até dormindo aos seus amados, ele não dá enquanto dorme. Mas para que isso aconteça, presta atenção. Você tem que estar ligado em espírito. Ou seja, é tão simples a resposta. Toda vez que eu ando em espírito, o meu tempo é computado. Toda vez que eu ando na carne, que é o contrário, o meu tempo não é computado. Então isso me obriga a andar no espírito. Para andar em espírito, eu tenho que fazer algumas coisas. Que já foi a aula passada, que eu vou falar mais adiante. 3 coisas fáceis. 3. Você quer andar em espírito? Primeiro, clame ao Senhor. Lembra a mensagem do clamar? Sim. O filho de Sete. Vai falar sobre isso. Não, eu sei, eu vou falar depois. Mas lembra que clamar a Deus, Enos começou aclamando a Deus, que era filho de Sete, tá ligado? Daí se começou a clamar ao Senhor. Quem não clama, Jesus, eu clamo por ti agora nesse dia. Opa, Jesus se liga, o Espírito Santo se liga, você entra em espírito. Porque você, olha, gente, eu não sei se vocês vivem no mundo da lua, mas o mundo em que a gente vive tem 500 apelos. Você acorda de manhã, você já vai na internet para ver o tempo, já tem não sei o quê, liga a televisão, já tem tragédia, crime, isso vai só te... O Marquinhos descobriu que tem tanto anúncio de comida, né? Comida para te engordar, para você... eu tenho que comprar essa comida, eu tenho que trabalhar mais. Tem coisas subjetivas. Tem que ganhar mais dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro, porque eu quero ganhar bem. Essa é a mina que eu quero. Eu tenho que me vestir bem, vou gastar mais dinheiro, vou isso, aquilo. Aí não tenho tempo. O pastor diz, vamos lá, reunião. Não, pastor, não posso, eu agora estou num propósito com Deus. Essa frase é uma porqueira. É muito... Deixa fora do contexto. Pretexto. Você sabe de uma coisa? Isso tem... Se você clamar ao Senhor, Ele vai dirigir a situação. O clamar, ele tem que ser seguido com ler a palavra, conhecer a palavra. Inicialmente, você vai ler, você tem que ler a palavra. Quem gosta de horóscopo tem que saber de mapa astral, essa porqueira. Tem que saber touro, isso, nasceu no dia tal. Tem nego que gosta de horóscopo, chega lá, deixa eu ver meu horóscopo. Chega lá e diz, hoje você vai ganhar isso aqui, pronto. Ele não sabe nada de horóscopo. Aliás, não precisa saber, porque é uma porqueira, isso não dirige nada a ninguém. Mas a maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia. Conhecer a Bíblia não é conhecer o versículo tal, João 3,16. Não, você tem que conhecer a Bíblia toda. O assunto que for ali tem que bater em tudo. Isso leva tempo. Não posso, que eu tenho uma coisa com Deus, que eu vou trabalhar mais, vou dar mais dinheiro para ele. Não vai. Galera. Clamar ao Senhor, ler a palavra e depois disso orar. Espera aí, mas é isso que eu vou falar depois. A oração ali, ela é consequência do clamar e de ler a palavra. Porque eu não consigo orar nos moldes como a igreja diz que tem que orar, tem que buscar o Senhor, isso aqui. Eu não consigo, porque a minha carne é mais forte. Eu não sei se a sua é. Por isso que hoje, de tanto clamar a Deus e ler a palavra, eu hoje entendo, e vou provar isso para vocês daqui a 3, 4 segundas-feiras, quando acabar essa, que a oração
parte de Deus. Se ele não te pegar para orar, esquece, você vai jogar palavras para ele e não vai ser computado isso. Vou dar o caso de Ana. Fogo estranho. É fogo estranho diante de Deus. Eu vou ter que mostrar isso pelo Velho Testamento e pelo Novo. O pastor ontem falou uma coisa interessante, mas ele, lógico, não era o assunto. É como o sacerdote, quando entrava no tabernáculo, tudo ali está no tabernáculo. Ele tinha que pegar no átrio exterior, tá lembrado? Tinha que pegar o cordeiro, o animal, seja o que for, tinha que tirar o sangue, caía por terra, não é isso? Estava lá na bacia, o sangue caía por terra. Você vai dizer, poxa, tudo, o que isso tem a ver? Porque se você for no Apocalipse, diz que a alma dos que caíram debaixo do altar. A mesma linguagem do Apocalipse estava lá. Aí pegava o sangue, o animal, e era jogado o quê? Acendia um fogo, e tinha um altar de bronze, né? O fogo queimava aquela gordura, subia como aroma diante de Deus, e ele pegava as cinzas, isso está no ato exterior, ele pegava as cinzas e o fogo, e entrava na segunda parte. Qual era? Santo lugar. Que lá dentro ele pegava aquele fogo e as cinzas jogava no altar de ouro, que era o altar das orações, tinha um candelabro e tinha o pão, a mesa dos pães. Então, com aquele fogo, ele acendia com aquele fogo, ele acendia o quê? O altar de incenso. Com aquele mesmo fogo do altar de incenso, que por sua vez era o fogo do holocausto, ele tinha que pegar e entrar no... que era escuro, não era verdade? Era escuro. Como é que ele reconhecia as coisas lá? Ele tinha que levar o fogo e o incenso e o sangue. Aliás, Pedro diz, 3 são os que testificam, não é isso? Você pode ver que os apóstolos sempre usavam isso. Então, nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que batismo de fogo é esse? Porque o João Batista usou a mesma... As coisas têm que se repetir. O fogo de Deus não é para me esquentar. O povo do fogo, aleluia, fogo. Não. O fogo de Deus é para queimar. Neguinho, eu quero batismo de fogo, não sabe o que está pedindo. Eu digo, ele pensa errado, e Deus disse, quer o batismo de fogo? Prova, queima o ego dele, porque se ele não for queimado, tem que ser queimado. O fogo do batismo é para queimar a minha natureza. Eu não consigo amar a Deus, eu não consigo ter meus sentimentos para Jesus, mesmo salvo. Eu não consigo ler a palavra. Eu não consigo amar todos os irmãos na igreja, porque tem umas irmãs que são chatas. Não é verdade? Sim. Tem outros que são mais fáceis. Então, o que eu preciso? Sabe o que eu digo? É ele que precisa mudar. Não, você que precisa que o fogo de Deus te queima e você vai tratar um e o outro igual. E esse fogo, se queimar muito, você vai considerar ele superior a si mesmo. Paulo diz, quando o irmão chora, todo mundo chora. Só quando o irmão chora, a maioria fica alegre, dizendo, bem feito. Está chorando, pagando. Gostava tanto disso, aquilo. Quando um se alegra, o irmão foi abençoado, ganhou green card, ganhou uma esposa maravilhosa, dinheiro, um emprego novo. Aí aquelas outras irmãzinhas dizem, nossa, se converteu agora. Estou aqui. Começa exatamente. Sabe que esse é o retrato da igreja. Então, Deus, vamos pedir que Ele manda fogo para queimar isso. Queimando isso, nós vamos nos amar uns aos outros. Não vamos ordenar o fulano. Ele é rico, tem dinheiro. Ele tem projetos. Então, o cara pode ser um picareta, tem cara de crente. Eu conheço diáconos de igrejas que são filhos do diabo. A esposa é bruxa.
Literalmente. Não, não é só diácono não, tem líder também. Eu prefiro falar de... Bom, gente, nós olhamos as aparências. Por isso que você tem que ter o clamor a Deus. E pastor maçom. A maioria. Mas eu digo, não, mas isso é coisa humana. Se você não tiver o fogo daqui, quando você entrar na presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai comparar, ó, é fogo. Porque ali em cima da arca vinha fogo com fogo de Deus, tá boa. Nadab e Abiú, que eram filhos do profeta, eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Só que quando eles entraram para oferecer fogo a Deus, diz que eles ofereceram fogo estranho. Não era o fogo do holocausto. Não era o fogo que foi para lá. Quando eles ofereceram diante de Deus, o fogo de Deus foi conferir, caíram mortos, queimados. Hoje, a igreja, pastores, cristãos, estão oferecendo nas suas orações fogo estranho. É porque Deus não está matando assim. Mas ele está cada vez mais seco espiritualmente, mais cego. Não vê. Deixa eu ler essa parábola. Essa parábola aqui, você tem que entender. Parábola dos trabalhadores na vinha. Tem a ver com a contagem do tempo. Olha aqui. Para terminar, hein? Vou acabar 10 horas hoje. Jesus contando uma parábola para quem? Para os discípulos. Ele diz assim: porque o reino dos céus, Mateus 20, de 1 a 16. Essa parábola vai ser a próxima aula. Nós vamos falar. Tem a ver com esse assunto. Jesus chamou os discípulos e falou assim: meus discípulos, o reino dos céus... Peraí. Ó, o reino dos céus é semelhante a... Deixa eu fechar aqui. Ao dono de uma casa, né? Peraí. Mateus 20, de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada. Começou. Que saiu de madrugada para assalariar, pagar o salário para quem? Trabalhadores. Isso tem a ver com aquele que Jesus fala, a seara é grande, poucos são. Os cearenses são poucos? Tem poucos cearenses, sim. Mas vamos ver o que diz a parábola. Para a sua vinha. Espera aí. Saiu de madrugada. Trabalhadores para a vinha. Vamos lá. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. 1 denário. Ok? Saindo pela 3ª hora. Peraí, aqui ele saiu de madrugada. Agora a 3ª hora. 3 da manhã? Calma, vamos lá. Saindo pela 3ª hora. Onde é que tá? 3. Viu na praça. Peraí, na praça. Nós temos que descobrir isso, senão nós não vamos entender o que Jesus está querendo dizer, ok? Você vai descobrir isso para mim e vai me dizer. Viu na praça outros que estavam desocupados. O que é uma pessoa desocupada? É uma pessoa ociosa. Ou seja, que está matando tempo, não é isso? É a mesma coisa? Então essa parábola tem que... O cara está lá. Vagabundando. Está vagabundando. Está fazendo o quê? Nada. Ele está matando tempo. Exatamente. Literalmente. Literalmente? Então, eu já vou te dar algumas dicas para você já pensar em cima. Outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Ou seja, era a mesma coisa.
Eles foram. Tem que saber quem são os desocupados. Espera aí. Escreve do lado aí, ó. São Não, tem muito. Não dá pra Desocupados. sair aqui no É vídeo. verdade. Ah, eles estão acompanhando. Vamos lá. Tendo saído outra vez e perto da... Ide também a vinha e vos darei o que viu. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona. Hora sexta e da hora nona. Você acha que Jesus falou isso por acaso? Não. Não, Não pode, né? são Nada é diferentes. por acaso. Nada é por acaso. A gente sabe que nada é por acaso, mas não sabe qual é a hora sexta. Vamos lá. Saindo pela hora sexta e pela hora nona, procedeu da mesma forma. Está desocupado? Não está fazendo nada? Vai lá, vai na vinha. Tá, vou. Fui. Tchau. E saindo por volta da hora 1/10. Qual é a hora 1/10? 11. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Vocês estão aí matando tempo sem fazer nada. Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Um saiu de madrugada, pegou alguns, outro prometeu 1 denário para cada um. 1 denário era um salário de um dia que o Império Romano era uma moeda de prata, que era um salário muito bom, ok? Isso aqui, então, já sabe, não é tão importante, mas é. Agora diz aqui, que ninguém mandou. Ao cair da tarde, ou seja, Final expediente. no fim de tudo, você sabe que o horário judaico começa Com sol. com o sol, de 6 às 6, ok? É o cair da tarde. O povo, eles sabiam tudo isso. Quando Jesus contou, os discípulos mais ou menos entenderam, mas tudo bem. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha. Quem é o dono? O Senhor é o próprio Deus, Jesus, ok? Não precisa. Ele é o Senhor da vinha. Disse ao seu administrador: chama os trabalhadores, de madrugada, esse, cada um deles, e paga-lhes o salário. Ok? Paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Será que isso tem diferença? No certo não seria começar pelo de madrugada? Quem chegou primeiro aqui vai receber. Não, ele disse: paga o salário aos que chegaram ao cair da tarde, depois aos que chegaram às 11, na hora nona, na hora 7. Ele fez o inverso da situação. Aí vem a frase: os últimos serão... Calma, vem. Deixa eu terminar, mais 3 minutos e eu termino. Né? Começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aí continua. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Não. Ao chegarem os primeiros, que trabalharam de 6 da manhã até as 6 da tarde, trabalharam 12 horas, pensaram que receberiam mais. Porém, também receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, eu tenho que saber quem é esse um deles. A um deles. Você já viu que uma parábola é um negócio sério, né? A gente lê assim, a palavra de Jesus disse para mim: faz alguma coisa para Jesus, senão você não vai ganhar tesouro no céu. E você mata a palavra tem tanta verdade aqui. E assim, nós já fizemos isso com as 10 virgens, está lembrado?
com outras parábolas e tal, isso aqui. Nós temos que saber o que Jesus está querendo falar. Então disse a um deles, amigo. Engraçado, Jesus chamou ele de amigo. Não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Não foi isso que ele combinou no início? Quer trabalhar para mim na vinha? Quero. Pago quanto? Um denário. Ok, fechado. Agora ele está reclamando que trabalhou menos e disse, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos? Olhos maus. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Acabou a parada. Acabou, né? Você entendeu a parada? Deixa eu fechar aqui. Você entendeu como... Olha, me dá raiva, porque cada vez que eu leio a Bíblia e Deus mostra alguma coisa, eu vejo como eu não sei nada da Bíblia. Nada. Não. A palavra de Deus é viva mesmo. Mas ela é só viva se ele iluminar e se ele revelar. Nós estamos recebendo informações de parábolas, de coisas da Bíblia, dos últimos 150, 200 anos de evangelho do Brasil, de coisas que não tem nada a ver com o que Jesus quer falar e dizer. Por isso que as coisas não acontecem. Então, vamos ficar por aqui. Lembra que a contagem do tempo. E o tempo sempre tem alguma coisa. Obrigado, vovô vai guardar, tá? Entendeu? Então, é como eu disse, clame ao Senhor, leia a palavra, peça a revelação, ore. Se você quer que o seu tempo seja contado diante de Deus, amém? Amém. E olha, com certeza, se Deus está nos revelando isso, e tem outras coisas, eu não quero ficar preocupado apenas, porque você vai dizer, tá bom, qual é o prêmio da contagem do tempo? Tem que ter um prêmio, não tem? Está aqui. Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque realmente não é fácil. Essa vida é muito ingrata, são tantos apelos, tantas coisas que nos impedem da gente querer entender, buscar ao Senhor, ter comunhão com Ele. E nós queremos resolver problemas, você já notou? Vamos criar um ministério para resolver cura, libertação. Jesus dá tudo isso. Mas isso tem que ser a parte menos importante. O mais importante é conhecer os caminhos, os mistérios de Deus. Mas é só entendendo a palavra. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil se eu não tiver os meus olhos iluminados para poder ver o que Jesus está dizendo por detrás disso, ok? Porque se eu usar a minha mente, eu posso bolar aqui alguma coisa. Se eu for criativo, eu bolo. Mas eu não posso acrescentar nada para o que Jesus quis dizer era isso. E ele tem que me revelar, ele tem que me mostrar. Se ele não me mostrar, Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração. Essa é uma das bênçãos de Deus, que está lá em Efésios. E a igreja diz, não, a bênção de Deus é financeira. Tá bom. Então fique com a sua bênção financeira, que para mim, uma das 7 bênçãos de Efésios é ter os olhos iluminados para poder compreender essa... Isso é bênção, mesmo que você não tenha dinheiro. É verdade. Como invertemos o valor, né? Que Deus tenha misericórdia dos pastores, tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, para a gente poder abrir os olhos, porque o tempo está terminando. E com isso a gente possa o quê? Ser transformado. Nós vamos orar pela Juliana, que vai... É a sexta mesmo, né, Ju? Tá valendo? Quinta? Puxa, quinta. Tá bom. Vamos orar aqui, vem cá, amor. Vamos terminar aqui orando e pedir ao Senhor que... De uma boa hora. Que tudo...
Vem, mamãe, vem cá. Tudo vai ser uma maravilha. Nós cremos. Por quê? Porque Deus é o Deus da nossa casa, da nossa família, e tudo está debaixo do controle dele. Então, nós cremos que o nosso Deus, ele realmente há de... Porque é muito importante, é mais uma vida que vai chegar aqui, né? É mais um neto que eu vou ter, é o quarto, porque o quinto só em março, né? A Flávia está lá, deve estar ouvindo a gente. Então, vamos orar. Eu quero pedir que a igreja faça isso. Que você clame ao Senhor comigo por esse momento maravilhoso na economia de Deus. Vamos, coloque a mão em cima dela, vamos orar. Todo mundo orando agora aqui. Comece você a abençoar essa vida. Em nome de Jesus. Bia, vamos lá, vamos orar pelo neném agora. Quer fazer xixi? Então vai lá. Vai lá. Em nome de Jesus. Sabemos que tu has de enviar anjos, Oh, Senhor, Pai, aqui naquela obrigado. sala, Em nome de Senhor. Jesus agora, Deus, Senhor. que É verdade. seja, ó Deus, um momento muito especial para Glória ao teu Juliana e nome, pro Bruno, Jesus. Senhor. Sim. Já te louvamos, Senhor. Te Obrigado. louvamos pelo homem de Deus, Senhor. Sim, ó Pai. Que Declaramos estás isto. vindo à luz, Senhor. Te louvamos, Oh. Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu sabes que isso foi um presente de Deus, Senhor. Amém. Com Para certeza. todos Jesus. nós, Senhor. Obrigado. Ó Deus, vai dando a Juliana, Senhor Deus, capacidade, Senhor, e força, Senhor, para estar pronta, Senhor, Sim. na hora Seja que tu mesmo determinaste, Senhor. Tu conhece o coração dela, Senhor, sabe o desejo dela, Senhor. Sim, Mas a tua vontade está acima de tudo, com Senhor. certeza, Pai. Então, ó Deus, declaramos, Senhor, perfeita vitória, Amém. Senhor. Em nome Ó de Espírito Jesus. Santo de Deus, acompanha Vai aquele médico, guardando, Senhor. sim, as As enfermeiras. enfermeiras, sim. Senhor Deus, a sala, Senhor. Amém. Ó Deus, em nome Glória de a Jesus, Deus. dá tranquilidade ao Bruno, É Senhor, verdade. ao Ó, coração da Jesus. Juliana também. Já te louvamos, Senhor. Obrigado. Agradecemos o teu nome. Obrigada Obrigado, pela vida Jesus. da Yara, Senhor. Obrigado. Sim, Um ó Pai. apoio aqui, Senhor, Com para certeza. Juliana, mamãe também que chegou, Senhor. Nós, ó Deus, Oh, Deus. Obrigado. agradecemos, Senhor, por esse amparo, Senhor Deus. Glória. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome desde já, Senhor, pela chegada dele, Senhor. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Ó, Pai, aleluia. obrigado a Deus porque nós temos tempo diante de Ti, tempo na igreja, para podermos, Senhor, amar uns aos outros, crescer, amadurecer, chegar à estatura de Cristo. Ó Pai, nós te louvamos pela vida de cada pessoa que está perdendo, entre aspas, o tempo em estudar a Tua palavra, gastando tempo para ter comunhão contigo, gastando tempo para ter comunhão com os irmãos. Ó Deus, abençoando a Tua igreja, uma única igreja, a igreja de Deus. Ó Pai, obrigado pelos pastores que Tu levantastes ao redor do mundo Sim, Senhor. para liderarem a Tua igreja, os Teus profetas, os Dá Teus sabedoria, apóstolos, Senhor, entendimento, os Teus Senhor, mestres. teu mover, Senhor. Senhor, ilumina os olhos do coração de cada um deles, para que todos possam ver a mesma coisa e dizer a mesma coisa. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque nós sim somos indignos diante de Ti, mas por causa de Jesus, Ele que é o nosso Cordeiro que ficou na frente, hoje nós podemos, Senhor, receber da Tua graça, da Tua bênção e nos prepararmos para viver no Teu reino. Obrigado, Pai, por cada um que está assistindo agora, também pela internet. Ó Deus, pela luta que eles estão enfrentando, glória a Deus. Amém. Porque é o fogo do Teu Espírito Santo queimando para que eles possam ficar mais tempo contigo. Ó Pai, ensina-nos a contar, aproveitar os nossos dias, para que a gente tenha um coração sábio, com a Tua sabedoria. Cada pessoa, eu não tenho tempo para falar o nome de cada uma, mas que estas pessoas se despertem agora para uma nova contagem do tempo na vida delas, porque eu sei que o Senhor há de remir o tempo, porque os dias são maus. O Senhor há de fazer até que o tempo que foi consumido pelo gafanhoto
esse tempo vai ser restaurado. Ó Deus, mostra cada um como. Obrigado a Deus, porque eu sei que como foi difícil para alguns irmãos virem daqui de longe, tarde da noite, esse tempo está computado diante da tua presença, Senhor. Eles poderiam estar fazendo outras coisas, Senhor, mas disseram, não, eu quero buscar o Senhor junto com... Eu quero invocar e clamar o Senhor, como Paulo disse, junto com aqueles que têm um coração puro, ou seja, que querem buscar o Senhor acima de tudo. Por isso, ó Deus, a tua recompensa nesta noite, para cada um de nós, ensina-nos a ser mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, daquele que nos amou e que tem muito para nos revelar. Obrigado, ó Pai. Se alguém está precisando de saúde, se alguém está precisando de cura na mente, se alguém precisa de renovação física, até espiritual, que haja um avivamento caindo sobre a vida dessa pessoa. Toca assim na vida da Flávia, ó Deus, ela que está com esses problemas na coluna, enfim, ó Pai, Jesus, toca, Senhor. Nós não estamos te ordenando, nós estamos clamando a Ti, dizendo, ó Deus, que algo maravilhoso, Tu és um Deus que tem poder para efetuar mais do que a gente pede. Aqueles que estão viajando, ó Deus, guarda-os de todo mal, guarda de ciladas, traga-os em paz, leva outros que vão viajar em paz. Aqueles que perderam trabalho, há pessoas que agora perderam trabalho, não sei por que estou falando isso, talvez pela internet, mas eu quero dizer que Deus vai abrir algo melhor para você. O Senhor vai botar pessoas lá que vão abençoar a tua vida e você vai abençoar a vida dela. Em nome de Jesus, não existe acidente quem está buscando o reino. Porque Ele é o Senhor da vinha. Ele tem trabalhadores. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque hoje foi mais um dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, para aprendermos e para glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo. Que a Tua presença que continua conosco através da nossa comunhão, que seja algo que vem crescer e amadurecer as nossas vidas. Obrigado, ó Deus. Prepara-nos para o arrebatamento secreto, porque esse é o nosso alvo, Pai. Nós cremos e entendemos isto, e sabemos que o Senhor é Deus e há de fazer muito mais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e toda a honra somente a Ele, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, que está vivo entre nós e dentro de nós. A Ele louvor e glória e honra na igreja, no reino e na eternidade. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém.